ia ficar exposto. A parte da confusão foi justamente ainda. O árbitro que estava sendo xingado e poderia ser agredido, exatamente. Mas o reforço chegou e no momento que chegou, o pessoal contornou a situação. Claro que gerou um pouco de demora, mas a demora justamente porque as guarnições que estavam fora do gramado de jogo foram direcionadas para a saída do público. E assim, ninguém esperava que um jogo desse pudesse acontecer uma confusão como aconteceu ontem no estádio. Eu não estou falando da confusão, estou falando do jogo. O que aconteceu ontem, na minha opinião, vai servir para que seja dada uma chacoalhada, para dizer o seguinte: olha aqui, nós temos um bom time, nós não chegamos numa final de campeonato à toa, não caiu no nosso colo, nós lutamos por isso e chegamos a uma final como o melhor time do campeonato. Gente, tivemos os primeiros jogos da Copa do Brasil para os times de Alagoas. O Joinville ganhou do CSA, Joinville morto nos panos, acabado, liquidado, triturado, mas conseguiu ganhar do CSA 1-0, eliminou o CSA. O danado do Penedense já deu um calinho de sangue, deu um calorzinho no time do Londrina. Eu vi ontem o João Paulo informando, o Penedense tá aqui aguentando sufoco maluco, mas tá direitinho, tá? Pelo menos perdeu por 1-0, apertado, pênalti discutível, mas houve o pênalti, segundo o João Paulo, a risca da grande área, então dentro da área pênalti. O Londrina ganhou por 1-0 lá em Londrina. E o Asa perdeu para o Operário. Quando eu cheguei no estádio, que os portões foram abertos, que torcedores tiveram acesso, eu vi alguns torcedores dizendo: o jogo hoje é treino. Eu ouvi. Jogo hoje é treino. Você ouviu também, né, Oswaldo? Sim. Jogo é treino. Vamos treino de luxo. E não é bem assim. Futebol não pode ser encarado desse jeito. E alguns torcedores estavam imaginando que o Operário fosse a baba do boi. E aí o jogo foi diferente. Foi um jogo disputado, um jogo corrido, de pouquíssimas chances, de pouquíssimas oportunidades. Eu me lembro do goleiro do Operário ter feito uma grande defesa. O Mocotó, sei lá, Lucas Covolan. E aí não me lembro da defesa dele, também não me lembro de uma grande chance perdida pelo time do Asa, também não pelo time do Londrina, do Operário do Mato Grosso do Sul. Então foi um jogo mais brigado, disputado, com muitas faltas, muito parado, essa coisa toda. E infelizmente nós perdemos. A derrota para o Operário tem um preço, R$950 mil, e é um preço alto para um time que precisa de orçamento. E 950 mil, acredito eu que faria uma diferença enorme para o CSA, para o Penedense e também para o Asa. Agora só nos resta o CRB, que jogará com o desconhecido Porto do futebol baiano. Porto que, sinceramente, se o CRB não ganhar do Porto, nós estamos ferrados, porque aí, meu irmão, passa a regra, fecha a conta, os 4 times de Alagoas perderem para os seus adversários. Bem, depois do jogo, a questão que nós vamos discutir agora, eu não vou analisar nada, vou pedir a opinião de todos vocês. O que eu só digo é o seguinte: eu lamento profundamente. Lamento que a gente leve do campo para a arquibancada a violência. Quando a violência vem da arquibancada, a gente condena. Mas quando ela vem do campo, do gramado para a arquibancada, é mais condenável ainda. Porque aquelas pessoas que lá estão para dar exemplo. E depois não adianta pegar um no lado da outra. Queremos paz nos estádios, uma cachorrada imensa daquela provocada pelos jogadores. Quer dizer, os jogadores envolvidos na confusão deveriam estar sentindo vergonha do episódio. Bicho, eu tô envergonhado. Eu tô aqui, a cara vermelha. Quero pedir desculpa a todo o público e a todo mundo, porque o que nós fizemos ontem foi uma palhaçada. Não se faz isso. Até porque a gente condena tanta violência quando vem nas ruas, a violência que vem das arquibancadas. Agora imagine quando a violência vem do campo de jogo. É mais condenável ainda, porque lá estão os artistas da bola que devem dar exemplo.
Deve dar exemplo independente de quem começou. Porque todo mundo brigou. Começar só um detalhe, quem acendeu o estupim. Mas vocês pecaram feio. Foi realmente deprimente. E agora vem as consequências, que é punição, vai perder dinheiro, essa coisa toda. E quem paga o pato? O torcedor do bem. Porque ele vai deixar de ver o time dele em casa, vai deixar de assistir o jogo, porque o jogo vai estar com o portão fechado. O time que vai perder jogadores. É uma série de punições que virá. Eu lamento profundamente pelo futebol e lamento porque a gente condena tanto a violência do torcedor extra-campo, do gramado, da arquibancada. Imagine quando ela sai do gramado para arquibancada. E tudo aquilo que aconteceu envolvendo os torcedores, provocados pelos jogadores. Vocês provocaram a torcida. Vocês fizeram com que a torcida descesse da arquibancada e fosse pro estádio, dentro do gramado, infelizmente. Lamentável. Eu vou começar só antes do Oswaldo. Eu queria que você viu uma cena diferente. Você viu o jogador do Operário agredir ou tirar onda? O que foi que você viu, Vitor Hugo? A questão que foi falada é sobre isso. Boa noite. Boa noite, Guima. Boa noite a todos os ouvintes do Toque de Bola. A bancada, né? Segundo as informações que correram lá, que o jogador do Operário teria provocado os jogadores do Asa, dando início ali a principal confusão. A principal eu digo porque foi a guerra campal ali, né? O cacete comeu. A primeira confusão foi ali em volta do árbitro, do Samuel aplaudindo o árbitro e de certa forma gerando também um desconforto. Mas a principal confusão teria sido gerada justamente pela provocação de um dos jogadores do Operário após a classificação. Você chegou a ver isso? Não, eu não vi, mas o comentário lá era que teria sido isso, que foi o que gerou. Esse comentário de quem? Da comissão técnica e de jogadores, que a confusão teria sido gerada por esse jogador do Operário. Inclusive ele saiu com a cara toda. Você sabe qual foi o jogador? Eu quero dizer o nome dele porque eu não lembro se é o Matheus Petri, mas o jogador saiu com a cara encharcada de sangue e foi para o vestiário assim, sendo levado por alguns companheiros. Eu queria só para dirimir dívidas. Tem um lance, pode mostrar aquele lance do pênalti ou não pode? Porque se a gente puder mostrar, para dirimir dívidas. No momento, sabe, a Adelânio Rodrigues. Do momento, Adelânio Rodrigues, que é culpada juiz disso tudo porque não marcou o pênalti. Essa coisa toda. Agora, no momento, sabe, Adelânio, eu e o Oswaldo aqui, nós falamos, olha, a visão nossa. O Cris chegou primeiro na bola, teria tocado primeiro na bola, não foi isso, Oswaldo? Foi isso. A impressão foi que essa. Nós tivemos lá da nossa cabine foi essa. Mas as imagens mostram claramente. Vanderlei, você também viu as imagens? Olha, você viu, mas tem uma imagem melhor, né, Vitor? Passa aquela imagem que você viu. O Voljan que mandou. Jânio, passa essa imagem para o Emanuel. Só aumentar a imagem, né? Dar zoom na imagem. Porque fazer devagarinho, botar devagarinho. A imagem é clara. Você viu, né, Vanderlei? Eu vi. E o que é que você viu? Não, eu vi pênalti. Pênalti. Você está dizendo que não foi no começo, né? Antes que chegou. Até na partida, eu contestei que não é. O que eu quero parabenizar é o Jânio Barbosa mais uma vez. Parabéns. Porque pelo profissionalismo. O Jânio, ele. Mas eu acho que assim. Todo profissional tem que agir com profissionalismo. Parabéns. Todos nós temos que agir com profissionalismo. Certeza. E eu quero parabenizar o Jânio porque em nenhum momento o Jânio duvidou. Não duvidei não. O Jânio, na hora do lance, inclusive enquanto você estava terminando de narrar o lance, o Jânio já tinha dito pênalti. Então, a princípio, eu tive essa impressão de que o Cris teria chegado na bola. Mas depois que nós vimos o lance que o Jânio mandou, inclusive o vídeo que ele nos mandou ontem, eu não tive dúvidas nenhuma de que a bola não foi, que a bola realmente foi pênalti. Agora, o que me preocupa, sabe que é, e com todo respeito ao torcedor, é um comentário como esse de cenas de selvageria que aconteceu, as cenas que aconteceram ontem no gramado do Municipal, o torcedor dizer que a culpa é do árbitro porque marcou o pênalti. Você já pensou se todo jogo tiver um pênalti duvidoso, terminada a forma como terminou ontem, aí a gente tem que acabar com o futebol. Não, tem que parar. Aí tem que parar o futebol. Tem que parar o futebol. Tem que parar o futebol, porque eu acho que o pior do que aconteceu é você tentar arrumar argumentos, artifícios para você arrumar uma desculpa para defender uma coisa que não tem como ser defendido.
o que aconteceu ontem, infelizmente, no estádio municipal. E quando eu falo defender o que não tem como ser defendido, não é com relação aos jogadores do Asa, não. Eu estou me referindo aos jogadores dos dois times, aos profissionais dos dois lados, tanto do Asa quanto do lado do Operário. E na minha concepção, pouco importa porque o zagueiro foi provocar. Você é provocado durante os 90 minutos dentro de campo, com a bola rolando. Todo o Brasil. E o torcedor não tem noção, às vezes, do que o jogador escuta dentro de campo. O torcedor não tem noção. Quem já jogou futebol e o jogador que está ouvindo agora, ele sabe disso. Você é provocado o jogo inteiro. O cara fala da sua mulher, o cara fala da sua mãe. Cospe o cara você. Fala do seu pai. Ele cospe Você é provocado o jogo inteiro. Aí você dizer que não, porque a culpa é porque foi provocar. Gente, eu acho que se a gente entrar nessa seara de começar a achar um motivo para aquilo que aconteceu ontem, a gente vai estar piorando as coisas. Não, com certeza, Oswaldo. Lamentavelmente. E vou mais além. Se a briga tivesse ficado só entre os jogadores, já estaria extremamente errado como foi. Estaria extremamente errado como foi. Porque os dois times, os dois lados, eles precisam e serão punidos. Os jogadores do Operário serão expulsos. Como foram relatados na súmula. Só foi um só. O do Asa foram 5. Mas o pior, o Asa foi o mandante do jogo. Agora, pior do que aconteceu dentro de campo, e o Asa de repente pode não ser punido com perda de mando de campo, não é pela briga generalizada entre os jogadores não, porque se a briga tivesse ficado só entre os jogadores, o máximo que iria acontecer era o árbitro relatar na súmula e os jogadores serem expulsos. O prejuízo maior dos torcedores foram aqueles que alguns taxam de torcedores, que para mim eles nunca serão torcedores, foram aqueles que pularam o alambrado, e não foi um nem foram dois, foram dezenas que pularam o alambrado para querer também ser o herói da noite. Tô aqui para defender a minha pátria, tô aqui para defender o meu time. Eu lhe pergunto, o cidadão de bem pulou o alambrado? De maneira nenhuma. O cidadão de bem, ele ficou chateado, ele ficou pé da vida porque o time dele foi eliminado. Mas o máximo que o cara faz é ficar triste e chateado, entra no carro dele, ou pega a moto dele, ou o transporte dele e vai para casa. Lamentavelmente sofreu a derrota. Mas o cidadão de bem, ele não pula alambrado para estar brigando, para estar buscando briga. Isso muito me lembra um episódio que aconteceu no estádio Rei Pelé, 2016, eu acho. Isso. Em que tanto integrantes de torcidas organizadas do CSA como integrantes de torcidas organizadas do CRB, terminado o jogo, eles invadiram o campo. Vocês se lembram disso? Selvageria. O gramado virou um formigueiro de gente. 8 de maio de 2016. Aí teve um torcedor não, um integrante lá da torcida organizada do CRB que levou uma pizza que 10 não leva. Na minha frente. Levou uma pizza que 10 não leva. Eu também não vou dizer o não, mas no outro dia tinha dirigente do clube prestando solidariedade ao torcedor, porque o bichinho estava todo machucado. Eu lhe pergunto, torcedor de bem invadiu o gramado do Rei Pelé naquela oportunidade? Invadiu não. O cara amanheceu chateado, triste, mas sem nenhum arranhão. Então, quando a gente fala aqui que os clubes eles são coniventes com a violência no futebol, ontem nós tivemos apenas mais um exemplo. Infelizmente. Um abraço pro Ivaldo Fragoso. Aqui tem, antes de ouvir todos vocês, olha aqui a opinião do Dudu escreveu o seguinte: vale lembrar que no primeiro jogo entre CSA e CRB, o Micael agrediu o adversário, e no outro jogo a torcida do CSA arremessou garrafas e copas dos jogadores, e o Micael jogará a final. Enfim, não tem santo no futebol, todos devem ser punidos. Mas ninguém está dizendo que tem santo. O detalhe aqui diz aqui, só para completar aqui, falo diante de que torcedores de Maceió e alguns da mídia da capital estão cobrando para não ter jogo na final aqui em Arapiraca, mas não há possibilidade. Não, isso aí eu não acredito. Eu vou logo antecipando a minha opinião. Eu não acredito nessa questão. Eu não acredito, apesar do Ministério Público já ter se pronunciado. Exatamente. Vamos ouvir o promotor daqui a pouco. Exatamente. A gente não pode ignorar nem virar as costas para que o promotor de justiça fale, e ele vai falar. A gente não pode ignorar nem virar as costas. De jeito nenhum. Agora, eu não acredito em final de campeonato estadual com portões fechados aqui em Arapiraca. Uma solução será encontrada. Tenho certeza absoluta disso. Absoluta disso. Agora, o que a gente não pode é adentrar nessa.
Sim. Não porque aconteceu em Marte, aconteceu na Lua. Se aconteceu em Marte e na Lua, tá tão errado quanto aconteceu ontem. A gente não pode estar aqui atenuando nada. Se tá errado lá, tá errado aqui. Se tá errado no Rio, tá errado aqui. Se tá errado na China, tá errado aqui. A gente não pode exatamente. Pode relativizar. A gente não pode relativizar nem consertar um erro com o outro. Isso que disse o torcedor. O Mikael foi expulso. Ele cumpriu a automática, vai jogar, claro. Agora, essa questão do torcedor do CSA, isso vai ser julgado ainda. Isso vai ser julgado, isso não é julgado no outro dia. É por isso que eu tô falando, se a briga tivesse ficado entre os jogadores em campo, o árbitro ia relatar lá na súmula. Após o jogo, jogadores das duas equipes entraram em conflito, assim, e pelo que eu vi nas imagens, eu expulsei os jogadores tal do time tal e jogador tal do time tal. Pronto, mas não, o que foi que o árbitro ainda acrescentou na súmula? Além do que aconteceu no campo de jogo, torcedores invadiram o gramado, objetos foram atirados no campo de jogo. Esse é que é o problema, esse é que é o agravante. Infelizmente, o clube ele é prejudicado não pelos que os jogadores, e não estou dizendo que os jogadores fizeram certo, não. Jogadores foram errados, deram mau exemplo, como o Guimarães colocou muito bem. Mas o que complicou ainda mais é aquele que se diz torcedor e quer ser o herói da noite, ele acabou prejudicando o próprio clube dele. E teve um torcedor que agrediu um dos jogadores do Operário também. Olha, a gente vai ouvir só o procurador. Rapidinho, com relação a essa questão que o Oswaldo falou, o que eu pude entender que o torcedor falou é a questão de estarem querendo de certa forma que o jogo não aconteça. Não, mas não tem possibilidade. Não, mas e até porque isso não é com a gente, com a imprensa, isso não é com a torcida, isso não é com a arbitragem. Inflamando, era a palavra que eu queria dizer. Quem vai decidir isso é a justiça, mas eu não acredito. Hoje pela manhã já aconteceu uma reunião entre as duas diretorias, comando da Polícia Militar, Federação Alagoana. Eles estão traçando, inclusive, todo o planejamento. Vão reforçar a segurança, entendeu? Para os dois jogos, tanto lá no Rei Pelé como também aqui em Arapiraca. Agora, a gente não pode fechar os olhos e achar que não aconteceu nada. Normalizar e relativizar e outra coisa. E não dar ouvidos ao que o promotor vai falar. Isso é que a gente não pode fazer. Vamos ouvir agora o promotor só um instantinho, só para dizer uma coisa. Também existia um erro antes de tudo. Tinha policiais protegendo o árbitro, beleza, tem que proteger o árbitro mesmo, porque senão o pau come. Agora, e é lei. Que demora para a polícia chegar, que absurdo a ausência da polícia. Porra, o pau tá cantando, o couro tá comendo, imagina se tivesse todo mundo matando um jogador. E aí? Porque a arbitragem estava sendo protegida, mas se de repente 10 pessoas cismassem para massacrar um jogador só. Você está falando do reforço, né? Do reforço policial. Eu concordo, porque aqueles que estavam no gramado, a função deles inicial é proteger a arbitragem. Eu concordo quando você fala que o reforço demorou a chegar no gramado. E sobre essa questão, eu queria até falar, porque o pessoal que fica ali no gramado, né, a guarnição que fica, eles são divididos em 3. Parte vai para o árbitro e as outras 2 para os dois, ali a descida dos times. E aí tem o pessoal que está do lado de fora, que é direcionado justamente para a saída do torcedor. E até por isso havia um pouco efetivo ali no campo de jogo e a gente observou. Eram 2 times, comissões técnicas e diretorias. Tinha pelo menos umas 40, 45 pessoas brigando. E o efetivo que tinha ali não tinha como dar conta da confusão. Então, e eles nem poderiam abandonar a segurança ao árbitro para conter a briga. Porque o árbitro iria ficar exposto. A parte da confusão foi justamente o árbitro que estava sendo xingado e poderia ser agredido. Exatamente. Mas o reforço chegou e no momento que chegou, o pessoal contornou a situação. Claro que gerou um pouco de demora, mas a demora justamente porque as guarnições que estavam fora do gramado de jogo foram direcionadas para a saída do público. E assim, ninguém esperava que um jogo desse pudesse acontecer uma confusão como aconteceu ontem no estádio. A tendência é ter mais confusão fora do que dentro do gramado. E na verdade, Ásia Operário, quem imaginaria que poderia ter confusão tanto de torcida quanto de jogadores dentro do campo? Vamos ouvir o procurador, quem é ele? É o promotor de justiça, o doutor Tiago Chacon, vai falar sobre essa questão aí do MP hoje que falou. Vamos lá. Diante dos problemas
verificados pelo Ministério Público na noite de ontem, na partida do Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil, abrimos um procedimento de investigação para apurar tudo o que aconteceu e as responsabilidades do clube mandante, que é o Asa de Arapiraca, no âmbito civil do consumidor, de proteção do consumidor, ou seja, no âmbito da segurança das pessoas que vão ao estádio assistir o futebol e assistir a um espetáculo em paz. Então, observamos cenas lamentáveis de invasão de campo, de arremesso de objetos dentro do campo, contra pessoas que estavam ali dentro, inclusive jogadores se envolvendo em confusão, dirigentes, pessoas da equipe técnica também se envolvendo na confusão. Enfim, foi algo realmente generalizado e que muito nos preocupou, porque além de apurar o que já passou, também temos que ter a preocupação com os eventos futuros. No dia 7 de março está agendada uma partida na cidade de Arapiraca, uma partida envolvendo a final do Campeonato Alagoano, ou seja, espera-se um grande público e, portanto, nós vamos exigir que as providências reparatórias e cautelares, todas as providências para evitar um outro problema, sejam tomadas pelo clube mandante e pelos demais responsáveis, como o terceiro BPM e a Federação Alagoana de Futebol. Caso o Ministério Público perceba que essas providências não foram adotadas a tempo, iremos solicitar, infelizmente, que a partida seja realizada com portões fechados ou mesmo que a partida venha a ser realizada em outro estádio que garanta as condições de segurança necessárias. Bem, vocês ouviram agora essa parte final, ele diz assim, caso não se atenda tudo que for solicitado, aí sim ele vai referendar, vai solicitar que o jogo seja ou de portões fechados ou em outro estádio. E só deixar claro, é o doutor Tiago Chacon, que é promotor de justiça aqui de Arapiraca. E só um detalhe, Guima, para finalizar da minha parte, pelo menos essa questão, muita gente hoje exaltando o jogador Samuel. Onde a briga começou aí? Foi nesse lance aí. Principalmente só para marcar aqui o início da confusão de campo. Foi nesse take aí, viu, Manuel? Começou a confusão lá em cima, ó. Você vê lá, ó. A briga lá em cima, tá lá o Fábio Aguiar, ó, o empurra começou lá em cima, tá vendo? Pronto, aí chegou o Cristian Luca, a confusão começou ali, tá vendo que a arbitragem tá todo de costa? Olha lá a confusão, olha lá o zagueiro, ó. Exato. Que ele tá sendo afastado pelo zagueiro do time do Operário. Pronto, a confusão começou aí. E só pra finalizar, né, com relação a essa questão, muita gente exaltando o Samuel, claro, é um jogador importante, mas a gente não pode deixar de falar o que realmente aconteceu. O Samuel poderia ter deixado o estádio ontem preso, porque interferiu no trabalho da polícia. Obstruiu. A polícia conteve lá o vândalo que invadiu o campo e ele correndo, tentando sair lá a polícia conteve ele com o elastômero e o Samuel, de certa forma, interferiu no trabalho da polícia. Depois de muita conversa, ele acabou saindo e aí a polícia conduziu o indivíduo, foi feito o TCO contra ele. Mas o Samuel, poucos sabem, mas ele poderia ter saído preso do estádio ontem por conta da interferência no trabalho da Polícia Militar. Lamentável. Vamos falar de futebol? Que tal, né? Bora. Vamos falar do jogo em si, porque briga, mas, a gente já falou demais. Só lá dentro, o início da confusão, eu repito, se o Ana puder mostrar mais uma vez esse take que eu falei, dá pra ver, olha lá, a confusão todinha começa lá, camisa 15, acho que é o zagueiro ali, é o Flávio. Não sei me engano, não, Flávio? O do Asa é o Flávio Nunes. Já começa lá, olha lá. Eles começam a brigar lá em cima, lá em cima, tá vendo? Quem tá acompanhando pelo canal do YouTube tá vendo. Camisa 15 jogou muito, viu? Que é o terceiro zagueiro, né? Muito bom jogador. Pronto, a briga começou, a zoada começou aí, empurra, olha lá, o jogador tudo tranquilo, o Cristiano conversando com os jogadores. O pessoal tava reclamando da arbitragem quando viu a confusão, já saiu logo e partiu pra briga. Agora você falou, vamos falar de futebol? Bora. Então deixa eu dar só uma opinião sobre futebol, independentemente de tudo que aconteceu. E pelo menos pra mim, a gente não pode deixar de reconhecer que a classificação do Operário foi justa. A classificação, né? Pra você também, Sandro Barbosa? Eu tô falando. Pra mim foi justo. O próprio técnico vai falar sobre isso. O que ele chamou a atenção foi a dúvida dele na questão do pênalti. Ele só citou isso, ele não falou de arbitragem. Não falou de arbitragem. Ele falou que o árbitro poderia estar jogando até hoje e não faria o gol. Até porque ele não tinha visto o lance do pênalti ainda, né? Exatamente. Eu estava a 7 metros do lance antes, até como o Oswaldo falou, o Malandrinha estava terminando a narração. Eu digo pênalti, não tive dúvida. Foi em cima. Era o último recurso do Cris, é o ato de defesa dele,
né? Ele tem que fazer alguma coisa. Porque se ele não consegue, ele fica parado, o jogador faz uma falha da zaga. Ali, foi bem à frente, foi o Galdesani que colocou aquela bola com propriedade assim na frente. Aliás, o meio de campo do Operário, eu vou dizer uma coisa a você, viu? O que jogou ontem, e a gente sabe que todos nós conhecemos, o Jonas, você vê o Jonas jogar, eu falei ontem na transmissão, a idade, ela chega e pesa na parte física. Você perde força, você perde condicionamento físico, mas a técnica você não perde. O jeito de bater na bola, a maneira como você bate na bola, você pode ter 60, 70 anos, você vai saber bater. Entendeu? E aí, resultado, o Jonas ontem era 2 toques na bola. Dominava, tocava. Tinha bola que ele chegava, ele dava de primeira, e isso também pela qualidade do gramado municipal, que vamos ressaltar aqui, está excepcional. Parabéns, equipe. E aí você tem o meio de campo, como eles tinham ontem, que jogavam no 3-4-3, com 3 zagueiros, onde eles fizeram o gol, ou independentemente disso, baixavam os dois alas, faziam 5-4-1 sem a posse da bola. Resultado, quando tinha a posse da bola, aí era um time muito ofensivo, uma transição rápida, principalmente com aquele Robinho número 10. Alguns jogadores me chamaram a atenção. O Einstein, lateral direito, muito bom jogador. Que não é o titular, né? Segundo o Vitor, não é o titular. Aí você tem Jonas e Matheus Galdesani no meio com o Robinho, e o número 11, um tal de Cardoso, Henrique Cardoso, se eu não estou Modesto, enganado. Modesto, exatamente. Roger Modesto. Então, o Comercial tem o Operário tem uns 4 ou 5 jogadores, e me chamaram muito a atenção. Até eu e o Guima, a gente tava conversando. Você vê o que é essa Série D, porque a Série D pra gente, a gente resume muito ela para nossa região aqui, Nordeste, Norte, mas a gente não tem como acompanhar todos os jogos, por exemplo, no Centro, no Sudeste, no Sul, no Norte. É difícil você acompanhar. Aí você vê um time como esse do Comercial, não é porque eliminou o Operário, não é porque eliminou o Asa, é porque você vê, por exemplo, equipes nessa Série D, dessa qualidade que foi mostrada ontem, e a dificuldade de você ter um acesso quando a competição afunila. É muito complicado, não é fácil não. Guima não, Oswaldo, e o primeiro gol, eu falei até no complemento, o gol do Operário, a questão do Cris, né? Ele pulou um pouco atrasado e de certa forma eu achei que ele foi lento, e ele estava um pouco mal colocado. Essa é a minha visão. Além do que a bola ainda passou ali entre as mãos. Eu achei que houve assim, não vou dizer frango, mas não que ele foi lento pra bola, foi. E depois que o Operário faz o segundo gol, o Asa não consegue finalizar de só jeito nenhum. Na área praticamente. De jeito nenhum. Vanderlei, você tá caladinho aí, mas você tá pau da vida com essa eliminação, não é? Essa eliminação. Vanderlei, você viu o jogo, assistiu o jogo, essa coisa toda. Enfim, o Asa mereceu perder? Eu não. O merecer perder é uma coisa assim meio complicada. Merecer perder? Não, o Asa jogou. Foi justa a classificação do Operário? Com certeza. Com certeza. Nós tivemos peças dentro do Asa que ontem não disse para que ver. Não jogou. O Samuel não fez um bom jogo. O meio campo do Asa não fez um bom jogo. Então, alguma coisa ali do Asa que não deu certo. As coisas não estavam, muito afobamento, né? Quando tu ia na finalização também, um afobamento terrível, chutando a bola lá para não sei nem para onde eles estavam chutando. Infelizmente, o Asa não jogou bem. Não é que o Operário é um time bom, é um time realmente muito bem montado. Agora, se o Asa joga com mais tranquilidade, com mais calma, com mais toque, com mais posse, sabendo trabalhar a bola, poderia pelo menos ter empatado aquele jogo e saindo para os pênaltis, né? Ou com uma vitória ali de 1-0. Agora, infelizmente o Operário foi melhor dentro de campo e conseguiu uma vitória com méritos. Então não tem, o que eu acho é que essa confusão gerada no final aí não tem nem significado, porque a questão toda foi no jogo, onde o Asa perdeu foi no jogo. O Asa não soube jogar contra o Operário, não soube fazer a vitória contra o Operário. E aí gerou o quê? Essa insatisfação do final aí, essa confusão, uma coisa horrível, horrorosa para todo o Brasil, vendo um jogo desse que foi disputado dentro do campo, de repente se tornar um campo de batalha. Aí é terrível a gente ter realmente que falar sobre isso. Mas quem perdeu o jogo, na realidade, foi o Asa dentro de campo.
jogando o que poderia ter realmente jogado muito mais. E não fez isso, o Operário foi superior. Muito bem, Vitor Hugo, não vamos pedir nota, mas qual foi o melhor do Asa pra você? Na minha opinião, Felipe Ramon. Assim, não foi o melhorzinho, né? O que, assim, mais participou e buscou o jogo, porque na minha visão restante estava muito abaixo. Pra você, Jânio Barbosa, qual foi o melhor do Asa? Felipe Ramon, jogou bem, muito bom, jogador que pra mim o Gustavo Ramos, também, tava matando a pau no jogo, tava mas acabando assim, com o jogo. Por ser titular num jogo tão importante, eu vou analisar por esse fato, né? Detalhe que ele não se prende só ali na lateral, naquele corredor nele, tem uma saída por dentro que é bem perigosa, diferente um pouco do Arthurzinho. São características que diferentes. Eu gostei muito, assim, pela estreia como titular num jogo tão importante. Eu vou ficar nessa ótica aqui como melhor em campo o jogador Felipe Ramon lá atrás esquerda. Até agora eu não entendo por que o Gustavo Ramos saiu do jogo. Ele tava matando a pau, velocidade. Eu também gostei muito. Ele tava virado no rapaz, ele tava acabando com a defesa do danado do Operário. E ajudando na marcação. Não é? Ajudando na marcação, correndo o campo inteiro. Aí vai o treinador e tira, pra botar quem? Eu não entendi. E tem um lance, Guima, que ele sai do setor de defesa e avança, ele liga o turbo e sai. Não entendi. Tava jogando muito. Que mudança foi aquela? Pra você, Vanderlei, quem foi o melhor? Pra mim, o Gustavo. Eu não entendi a saída dele. O Gustavo jogou muito. Tanto ia como voltava. Era um jogador importantíssimo nesse jogo aí. Infelizmente ele tirou, não sei. Oswaldo Barbosa, quem foi o melhor? Eu falei pra você ontem, inclusive, isso, e falei na jornada. Eu que elogiei tanto o Dico Uli na classificação contra o Muricy pela a escolha do time para começar jogando, a forma como ele montou o time do Asa, a maneira como ele neutralizou a equipe do Muricy. Ontem, na minha opinião, o Dico fora de campo, ele foi o reflexo do que foi o time dentro de campo. Ele também ontem foi terrível. Eu até fiquei perguntando, eu digo, será que o Gustavo Ramos pediu para sair? Porque às vezes existe muito isso. Nós, comentaristas, a gente analisa o produto final, que é o jogo. A gente não sabe do que acontece no dia a dia. Às vezes a gente não sabe do que acontece no jogo. Tem cenas que a gente consegue visivelmente ver o jogador fazendo sinal pro banco, ou então chega no banco e comunica que não dá mais, tal. Mas existem situações que o jogador pede para sair, ou é uma coisa programada que você não vai adivinhar. Quem tá comentando o jogo não vai. Mas em condições normais, se não houve nada disso, de uma substituição programada, ou se o Gustavo Ramos não pediu para sair, ontem, na minha opinião, foi um dos maiores erros do Dico como técnico do Asa. Sinceramente, aquela saída do Gustavo Ramos, até hoje eu tô procurando entender e não consigo. Também não entendi. Pra mim, o Gustavo Ramos, junto com o Felipe. Ele tava voando no jogo. Junto com o Felipe Ramon, pra mim foram os destaques do time do Asa. Pra você, João Paulo? O Gustavo, sem dúvida. Gustavo Ramos, portanto. O juiz da partida, pra você, qual foi a sua nota, Jânio Barbosa? Foi uma nota 8, foi normal. Cumpriu o seu papel dentro de campo, né? Cumpriu o seu papel dentro de campo. A reclamação a respeito do Jonas, quando tomou o cartão amarelo. Aí também o Colina tem que ser expulso. Se for levar em consideração que o Colina, aliás, eu vou dizer uma coisa a você. O Colina, ele foi escalado para dar pancada, toda jogada era pancada. Arbitragem, toda jogada. Porque às vezes, às vezes eu fico pensando o seguinte, e o treinador não vai fazer nunca isso, eu não acredito nisso no futebol, mas às vezes dá a impressão que o treinador chega pro Colina e diz, você vai entrar só para dar butinada, não quero que você jogue não, é só para dar não é possível. O Colina voltou ontem pro time do Asa, cada enxadada era time do Asa ontem. Sincero, honestamente, se o Colina disputou 6 bolas, ele fez 7 faltas, como diz o ditado. Se ele disputou 6, ele fez 7. Aí, meu amigo, fica complicado demais. Difícil, muito complicado. Antecipando, se não foi pênalti, nós fechamos aqui que não foi, e realmente não foi. Aliás, foi pênalti. Nós fechamos aqui que foi pênalti a favor do time do Operário. E no mais, o que é que você pode contestar? Porque o Jonas merecia ter sido expulso. E o Colina? E o Paulinho, que estava de amarelo, que fez uma falta também, que poderia ter tomado o segundo amarelo e não tomou. Ele contemporizou. Então, se a gente for nesse critério da arbitragem, não vai ter arbitragem que preste. Então, sincero e honestamente, a arbitragem não foi
o problema não foi o que influenciou na eliminação do Asa. Aliás, por falar em eliminação, que vexame do futebol de Alagoas. Daqui a pouco você fala sobre isso e a nota do vexame. Árbitro. Nota 8. 8 pra você, Vanderlei. O árbitro? 8. 8. Victor Hugo? 7. 7 pra você, João Paulo? 8. 8, muito bem. Gente, claro que o Oswaldo vai falar sobre o vexame, mas eu queria falar sobre o árbitro que vem, que já está escalado, um grande árbitro do futebol brasileiro. Para mim, o melhor, não é? Para mim, o melhor é o top de linha, esse rapaz que vai apitar aqui. Vai apitar em Maceió do sábado, no estádio Rei Pelé. Quem é ele, Vitor Hugo? Apita o jogo o Rafael Klaus, né? Ele é FIFA lá de São Paulo, é o principal árbitro do futebol brasileiro, árbitro de Copa do Mundo. O assistente Guilherme Dias Camilo, FIFA Minas Gerais, e a Márcia Bezerra Lopes Caetano, que ela é master, mas é FIFA também lá de Rondônia. O quarto árbitro, o Denis Ribeiro Serafim, de Alagoas. No VAR, o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA do Rio Grande do Norte, e auxiliar de VAR será a Brígida Cirilo Ferreira, que é FIFA aqui de Alagoas. Confirmando, o Rafael Klaus apita CRB e Asa sábado. Ele é de São Paulo? É. São Paulo. A gente tá falando do melhor árbitro do futebol brasileiro, Rafael Klaus, um dos grandes árbitros do futebol do Brasil. Mas daqui a pouco tempo, ele apitou Palmeiras e Corinthians. E ele conseguiu ver um pênalti a favor do Palmeiras, que cá pra nós não foi pênalti nem aqui nem na China, mas ele marcou pênalti a favor do Palmeiras, e o Corinthians perdeu o jogo lá no estádio do Corinthians, não é? E enfim, pra vocês, e o VAR, Oswaldo Barbosa, não interferiu, parece que não, a arbitragem estava em cima do lance, o VAR não foi chamado para, aliás, o VAR não chamou o árbitro. Prevaleceu a decisão de campo, né? E o que a FIFA agora vai fazer, vai aproveitar, aliás, a Copa do Mundo, vai fazer uma série de mudanças. Essa questão agora, que o VAR vai ter sim que chamar numa bola que o árbitro interpretou errado, eles vão aumentar a participação do VAR no jogo. Exatamente. Como também mudanças com relação à demora no tiro de meta, mudanças com relação ao atendimento do jogador que ficar caído. Exato, é isso que eu tô falando. Por mais de 2 minutos, enfim. Vai passar fora do campo. Uma série de mudanças. Aí eu gostei dessa. Uma série de mudanças. O cara fica na manha. Ficando manhoso. Caiu. O tempo todo. Fique lá 2 minutos esperando. Daqui a 2 minutos você volta. E a do lateral também, às vezes pega a bola pra cobrar o lateral, aí desiste do lateral, se espera o outro, o jogo não flui. O detalhe é o seguinte, é que quem pegar a bola para acompanhar o arremesso vai ter que cobrar o arremesso manual. Não pode pegar a bola e ficar naquele migué para passar pro outro para retardar o jogo. A questão do tiro de meta também. Exatamente. O que você achou da arbitragem? De quem? Klaus. Guimarães, é FIFA, né? Não querem FIFA, não tem que ser FIFA, eu também defendo FIFA. Mas ele é um bom árbitro. Não, eu não estou dizendo que não seja. O que eu quero dizer é o seguinte, árbitro FIFA, eu defendo a arbitragem de fora, todo mundo sabe qual é o pensamento que eu tenho. Eu acho que há muito tempo já deveria existir um intercâmbio entre as federações do Nordeste para que fases decisivas dos estaduais houvesse esse intercâmbio, árbitros de outros estados apitassem aqui as nossas fases decisivas, os nossos apitassem em outros estados. Eu sempre defendi essa questão. Agora, a gente não pode deixar de falar que nacionalmente, na grande mídia, se tem um árbitro que é muito criticado é o Rafael Klaus, mas eu espero que ele possa fazer uma grande arbitragem, afinal de contas não é de hoje que ele carrega o escudo FIFA. Apitou ontem Grêmio 2, Atlético Mineiro 1 pela 4ª rodada do Brasileirão. Teve a polêmica, né, do lance. O pessoal falou que... Exatamente, teve um lance polêmico nesse jogo. Mas qual é um jogo que não tem uma polêmica? Mas é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é o seguinte: se você for entrar nesse mérito, os que vêm aqui apitar, ou seja, a gente acha que, né, eles são impecáveis. O rei da tocada não falham. Todos os árbitros falham. Agora, para você melhorar até como atração para a final, eu defendo a arbitragem de fora. Mas a gente não pode dizer que o Rafael Klaus, as arbitragens são polêmicas.
O de Goiás, que eu não sei como é que aquele rapaz carrega o escudo FIFA, o Wilton Pereira Sampaio. Esse rapaz tem um santo muito forte. Inclusive de disputar, de representar o Brasil em Copa do Mundo. Porque eu desconheço um jogo que o Wilton Pereira trabalhe que não tenha um problema. Não tenha um problema, é um negócio impressionante. O que eu quero dizer só é o seguinte: apesar deles serem FIFAs, eles são tão criticados como os nossos. Isso nacionalmente, é nesse sentido que eu estou dizendo. Claro. Agora, é diferente, o cara vem de fora, bota os 7 pau dele no bolso, faz aquele miguelão dele, terminou o jogo, vai pra orla, toma um chopp, como um camarão, pega o avião e vai embora. E acabou. O Rodrigo Pereira, que apitou o jogo Muricy e Asa lá, aí no meio de semana, após apitou o Atlético Paranaense, tava pedindo, pelo amor de Deus, pro pessoal do Dorival banco e os técnicos pararem de reclamar e ajudar a deixar ele apitar. Imagina aí você imagine o árbitro. Pediu respeito, né? E esqueça Alagoas. Imagine o árbitro de uma federação local apitando um jogo decisivo, ele chamar os 2 técnicos à beira do campo e dizer: rapaz, me ajude, pelo amor de Deus, faça isso não. Imagine o que é que esse cidadão não iria ouvir no estado dele. É verdade. O Rafael Claus apitou também no final de semana agora o jogo entre Portuguesa e Corinthians. Jânio Barbosa, a bola é sua. Agora é juntar os cacos, pensar na decisão, primeiro jogo contra o CRB no Rei Pelé, toda uma programação já definida, reapresentação dos jogadores nesta quinta-feira. Não haverá entrevista com a imprensa, não haverá nada também para não vai ao CT, não vai acompanhar nada. Fechado tudo a partir de agora, visando essa partida. É concentração total, o foco tem que manter exatamente a decisão contra o CRB, já passou, a bolada não veio, né, na bufunfa, não veio, ficando assim agora. O Asa no queixo. O Asa vem com a missão agora de fazer 2 bons jogos, primeiro contra o CRB em Maceió, e a decisão com certeza aqui na cidade de Arapiraca. O técnico de Cula, ele fez uma análise do jogo, ele respondeu alguns questionamentos, né, sobre o desempenho da equipe. Falou que o time foi esforçado, em vários momentos teve chance de marcar os gols que pudesse levar a vitória ao time do Asa, mas esbarrou numa grande equipe que estudou o Asa. Estudou muito bem o Asa. Lembro da palavra do Barroca recentemente, da Coirmã, acho que foi a Rádio Gazeta em Maceió, falando sobre alguns pontos importantes do Asa. Todos os jogadores ele citou. E ontem a gente viu um Operário que estudou direitinho o Asa. O Asa criou algumas chances, mas por desempenho de jogador, ou seja, unitário, né? Individual, né? Que alguns conseguiram se sobressair, mas no coletivo geral o Operário ele soube fazer a marcação de forma correta. O Dico, ele também falou sobre isso. Vamos acompanhar o que disse o treinador quando terminou o jogo, a confusão, mas ele priorizou falar da partida e do jogo. Agradecer a Deus, né? Mais uma oportunidade da gente estar aqui fazendo nosso trabalho. Infelizmente a vitória não veio hoje, mas o grupo lutou até o final. Eu falei para eles ali que tem dia que não vai ser o nosso dia, né? Hoje eu acho que no segundo tempo merecemos mais sorte, não fizemos um primeiro tempo bom, não fizemos um primeiro tempo no nível técnico que nós estamos acostumados. É difícil essa semana que a gente está tendo, né? Uma semana que é onde você tem 3 decisões em menos de 6 dias, joga domingo, quarta e sábado. Isso aí é difícil de você gerir, é difícil de você trabalhar a cabeça dos jogadores. A gente tem sábado um jogo que é um dos principais objetivos da equipe no ano, junto com o acesso. E claro que o jogador vem para cá motivado, vem para cá focado, vem pensando na decisão de hoje, mas sabe que tem outra decisão sábado. Tivemos um jogo domingo, né, um jogo onde a gente teve que estar com um nível de concentração muito alto também. E você vê que muitas vezes as equipes, quando jogam uma partida num nível de concentração muito alto, depois é natural que tenha uma queda. E aconteceu isso com a gente, infelizmente, no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo voltamos melhor, mas teve um lance ali, né, de pênalti, e que eu não tenho certeza, mas também não posso julgar agora porque eu estava distante. E depois tivemos várias chances de colocar a bola para dentro. E é como eu disse, eu acho que não era o nosso dia, porque a bola passou várias vezes ali na frente da área. Nós com o Asa, com muitos jogadores dentro da área, com o Kelton, com o Wanderson, com o Jailson, com o Viçosa, com o Alex. E a bola, infelizmente, não passou, não bateu em nenhum nosso ali para colocar para dentro. E no final, uma confusão, que a gente fica triste, claro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi culpa e total responsabilidade
de um jogador, de um irresponsável que vem na casa dos outros, tá ganhando o jogo e vem ficar fazendo provocação, desrespeitando. Então, quando ele assume esse risco, é claro que a gente não quer que aconteça, mas infelizmente são jogadores que estão dentro do campo ali com a cabeça quente porque perdeu um jogo e vem um inconsequente desse ficar provocando e aí infelizmente aconteceu o que aconteceu. Nós lamentamos, mas aí o treinador, a diretoria de lá, eles têm que tomar providência para que esse jogador não faça mais isso, porque hoje não aconteceu nada, mas amanhã eles podem sair de uma situação realmente bem complicada, principalmente com torcida, com equipe que tem torcida, né, e uma torcida fervente, feito é a do Asa. Ele tem que ter muito cuidado e dar graças a Deus de não ter acontecido nada pior aqui. É o que eu falo, é difícil você fazer um jogo em cima do outro, ainda mais jogo decisivo, o nível de concentração do jogador é normal que caia. É uma discussão que a gente tem muito no futebol, né? Porque às vezes as pessoas olham muito pelo lado físico do jogo, mas não é só o lado físico. Talvez até por questão física, os jogadores até consigam, porque são jogadores muito preparados e as estruturas que tem no clube hoje dão condição de jogador disputar 90 minutos. Mas existe algo que a ciência ainda não consegue trabalhar tão bem, que é a recuperação do jogador a nível cognitivo, né? Se você joga um jogo domingo com alto nível de concentração, para você repetir esse jogo na quarta-feira é difícil, e aí a gente tem novamente que fazer outro jogo nesse nível no sábado, é difícil, né? Eu acho que foi mais a questão de concentração mesmo. Já jogamos contra equipes com linha de 5 e tivemos mais produção, mais eficiência com a bola. Hoje não conseguimos, né? Principalmente no primeiro tempo, depois com a mudança para um 4-3-3, eu acho que a gente conseguiu chegar mais e depois do gol com muito mais chegada ainda dentro da área, cruzando bola, chegando com bolas curtas ali, com um jogo de aproximação, mas é como eu disse, eu acho que não foi nosso dia, porque a quantidade de bolas que passou na frente da área, né, dentro da área do Operário, e a gente sequer nem conseguiu tocar na bola. Teve uma que passou por Viçosa e Quérito, outra passou por Alex, uma passou na frente do goleiro, e são bolas que geralmente com 2 ou com 3 você já consegue tocar e fazer o gol, e hoje a gente com 5, 6 dentro da área não conseguiu. Faz parte, tem dia que a bola não vai entrar, tem dia que a gente não vai conseguir fazer um grande jogo e sair vitorioso, mas agora é virar a ficha, focar numa decisão que a gente tem sábado, porque é um jogo ainda mais difícil, porque é um adversário ainda mais qualificado, um jogo ainda mais importante e com intervalo de tempo tão curto quanto. Então, recuperar os jogadores, trabalhar esse lado cognitivo para que a gente consiga ter um nível de concentração maior sábado e faça uma grande partida. E nesse lugar para tirar desse jogo de hoje para os decisivos contra a equipe do CRB? Dá para tirar várias lições. A primeira é que a gente tem que, mesmo com a dificuldade que nós estamos tendo de uma partida em cima da outra, e jogo decisivo, a gente tem que entrar com um nível de concentração maior, a gente tem que entrar com um nível competitivo maior ainda, porque quando não der para ganhar na parte técnica, a gente tem que se equilibrar mais defensivamente, tentar sofrer menos, porque em algum momento ali o nosso jogo, pela qualidade que nós temos, nosso jogo ele vai começar a andar, ele vai começar a fluir. Então recuperar os jogadores, trabalhar em cima desses erros que a gente cometeu, principalmente em termos de nível de concentração, mas alguns erros táticos também, para que a gente consiga entrar nesse jogo de sábado ainda mais forte, porque eu tenho certeza que a motivação desse grupo vai ser ainda maior, porque eles sabem da importância, os jogadores entendem e estão querendo demais esse título, trazer para o Asa, trazer para a cidade de Arapiraca, para o torcedor, que merece demais. Então eu acredito muito nessa equipe e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo sábado. Aí, ó. Com certeza, professor, fé em Deus. Oxe, termine. Tamo junto, professor. Fala o que você disse, fale. Tamo junto até o fim, não foi o que você disse, não. Um abraço. Foi o que você disse. O que foi que você disse? Com fé em Deus. Com fé em Deus. Tamo junto. Pra o que deve Meu Deus. Aqui é Arapiraca. Muito bem. Não, não gagueje não. Nem passe manteiga na Rapaz, tira a mão do Presta rosto atenção. do cara. Presta atenção. Vamos lá. Não viu, não? Rapaz, tira a mão do rosto do cara. Ele tem que se... Tire a mão, meu irmão. Ele tem que se...
se ajeitar, que ele tá passando do limite. Tô só observando. Esse é irmão desse. Lembrando que o Dico não conta. Eu não sei se já conta com o Arthurzinho pra esse jogo. O que é que ele tem? Não é. Ele tá pela eliminação. Agora virou a página, aí é outra história. Tá preocupado, Vanderlei? Eu tô preocupado. Acredito que o Arthurzinho já volta pra esse jogo. Sim, mas pelo prazo da CBF tá liberado. Ele já tá liberado. O Arthurzinho já volta. Com dois Quando volta com o Jefferson. Você disse que tinha pergunta pra fazer, o Oswaldo. Qual é a pergunta que você quer fazer, o Asa quer chegar? O Asa quer chegar. Não, aí não faça essa pergunta a mim, não. Você é meu amigo. Eu tenho certeza que você me quer muito bem. Não faça uma pergunta difícil dessa. Para o torcedor do Asa, ele quer ver o Asa chegar ao título, claro. Agora, onde o senhor quer chegar com uma pergunta dessa? Muito bem. Júnior Barbão, daqui a pouco você vai ouvir quem? Você pode me responder. Não tem mais, ninguém quis falar mais não. O jogador tá rompendo da vida. Os jogadores fossem abrir a boca, não era só pra reclamar. Normal, porque foi uma frustração, né, Oswaldo? Foi uma frustração pra todos nós. Mas eu espero que eles também não. Eu acho que eles também não falaram por vergonha também, né? Não é só pelo resultado, não. Por vergonha, pelo que eles protagonizaram, né? Vamos ser justos aqui também, né? Lamentavelmente. Agora, sobre o jogo, claro, de cabeça inchada, porque não é fácil pro jogador. A gente fala assim, não tô justificando o que aconteceu. O que aconteceu não tem justificativa. Eu tô falando a eliminação. Não é fácil pro jogador. Porque a gente fala muito assim de 900 mil pro clube, mas os jogadores tinham uma parcela boa nesses 900 mil. O bichão que entra, né? Entendeu? Então você perde. Você de repente dá o sangue ali, dá a vida ali, porque seria muito bom para você e para sua família. Claro. E você vê em 90 minutos a coisa ir embora. Até pelo momento que vive o Asa, né? Você falou, eu também ouvi, e que é natural. O mais pessimista torcedor do Asa, ontem no Municipal, ele poderia imaginar que o jogo seria difícil, mas do Asa não se classificar, não passava na cabeça de ninguém. Eu tô dizendo o torcedor. Quando a gente chegava no estádio, todo mundo falava, o Sandro entrevistando a galera, era 2-0, 3-0, 3-1, 4-0, 3-2, enfim, mas todo mundo confiante na vitória do Asa. E o jogador não é diferente, pelo momento que o clube e o time vive no campeonato estadual. Então, a cabeça quente, a tristeza, mas o que aconteceu, nada justifica, não. Eu queria perguntar a cada um de vocês. Primeiro começo com o Vanderlei. Não só falando como cronista, mas também como torcedor do Asa. Você acha que a derrota de ontem pode interferir no rendimento do sábado, em alguma coisa ou não? Mano, vai depender dos atletas. Agora, para mim, essa confusão realmente vai dar uma atrapalhadazinha nessa história, porque o Asa vinha assim muito bem, tranquilo. Eu não sei como é que estão os jogadores. E foi a primeira derrota do Asa esse ano. Primeira derrota do time esse ano. Agora, vai depender dos jogadores, né? Da maneira como eles vão encarar esse jogo, esses dias. Agora nós estamos na quinta, tem sexta-feira amanhã. Amanhã provavelmente o Asa já viaja. Não sei, é complicado, mas para mim aí vai atrapalhar um pouco. Vai atrapalhar um pouquinho. Não era para ter acontecido esse fato lamentável desse final do jogo. Era para o Asa terminar o jogo com ter vencido. Tranquilidade. Ter vencido o jogo. Ter vencido o jogo. Também achava. Vencido o jogo. Deveria ter metido o cacete no Operário. Vitor Hugo, o que é que você acha? Pode interferir de alguma forma a derrota do jogo de ontem para o jogo de sábado? Guilherme, eu acredito que não. Eu acho que vai servir para que o Dico e todos os jogadores possam abrir os olhos, né? E ver que o Asa não é o... Você acha que teve sapato alto? Não, né? Eu não diria sapato alto, mas eu acredito que o Asa achou que poderia ganhar de qualquer forma. De qualquer forma não, né? A hora que quisesse. Minha visão. Quem não concordar, aí é uma questão que não concordou, mas é a minha visão. Como eu tô falando. Sim, é minha opinião, mas é minha opinião, Zó. É isso que eu tô dizendo, me lembrando de Costa. Meu amor, é a sua opinião. Então você não tem que estar dando satisfação a ninguém. Isso e como eu tô falando, serve para que os jogadores abram os olhos, a comissão técnica, a própria diretoria, e sirva de exemplo para não acontecer no sábado, entrar da mesma forma. Eu acho que não vai influenciar. Serve como um aviso, assim. Cuidado.
Ah, tá. Muito bem. Júnior Barbosa, o que você acha? Interfere ou não? Não, assim, não abala, mas traz uma reflexão para os jogadores. Diego falou, não é um time imbatível. Não é um time imbatível. Foi batido ontem para a equipe do Operário. Traz algumas reflexões, traz que o momento agora é decisivo, encarou uma boa equipe, foi um grande teste para o Asa. Para mim foi o segundo grande teste e esse foi valendo ainda mais, porque, repito, o primeiro jogo para mim foi contra o CSE, um jogo jogado, disputado, pegado, de pancada, de grandes faltas, de grandes lances. Contra a CSA, fez um jogo sólido, interessante aqui em Arapiraca. Contra o CRB não entrou em campo, o Asa não estava nem aí, poderia ter metido uns 10. Do jeito que o CRB tava naquele lance, o Asa que não aproveitou. Era pra ter metido 3, 4, 5 o CRB de forma tranquila, né? Mas aí veio o jogo contra o Muricy, que não sofreu essa resistência toda. O primeiro jogo jogou em casa, aqui em Arapiraca, quase o dono do jogo. E ontem encarou a grande equipe. Vai encarar um CRB também muito bem preparado para esse primeiro jogo da final. Tem que entrar ligado, tem que tomar muito cuidado, abala um pouco. Eles queriam essa vitória, eles queriam se manter invicto, queriam a grana que era boa, o bicho para classificação, queria avançar de fase, mas aí, meu irmão, águas passadas no bons moinhos, junto os cacos, a decisão, esqueço que passou, acabou-se, não adianta estar chorando mais, nem lembrar do time do Operário, agora avisar a equipe do CRB, tomar muito cuidado, ser muito sólido, tentar fazer um bom jogo para decidir em Arapiraca com uma certa tranquilidade, entre aspas, mas respeitando o adversário, e não é à toa que os dois chegam na quinta decisão do Campeonato Alagoano. Para você, João Paulo, interfere? Olha, eu acredito que pode interferir, mas não deveria. Afinal, é outro campeonato. Só que essa derrota, ela serve também, assim, na minha opinião, pra gente perceber o seguinte: o campeonato alagoano não serviu, ou talvez não sirva de parâmetro pra gente olhar pro Asa e falar assim, não, ele ganhou no Alagoano, vai ganhar na Copa do Brasil. Não, é outro campeonato. É outra história. Né? A torcida foi pro estádio acreditando que o Asa ganharia com o parâmetro do campeonato alagoano. Só que são outros adversários. E assim como o Asa tá crescendo, os outros também estão correndo atrás. Então é outro campeonato. Então que sirva de lição, né? Pro Asa, sábado é outro campeonato. Então pode atrapalhar? Pode, mas não deveria. É outro campeonato, de bola pra frente, isso aí, de correr atrás. De ganhar o jogo. De ganhar o jogo e sair desse tabu de 4 finais com o CRB. Muito bem, Oswaldo Barbosa. Eu não acredito não em abalar o que aconteceu ontem para o jogo de sábado no Rei Pelé. Sinceramente, eu não acredito não. Pelo contrário. Às vezes no futebol você acha que quando o time está ganhando sempre, que não existem erros, que tá tudo maravilhosamente bem. E quando você, por exemplo, tá perdendo também no futebol, você acha que tá tudo errado. Nem sempre, às vezes numa derrota você consegue extrair coisas positivas. Numa vitória, você às vezes não enxerga certas coisas como você deveria enxergar. Eu acho que se a gente analisar por outro ângulo, o que aconteceu ontem, eu não tô falando da confusão, tô falando do jogo. O que aconteceu ontem, na minha opinião, vai servir para que seja dada uma chacoalhada, para dizer o seguinte: olha aqui, nós temos um bom time, nós não chegamos numa final de campeonato à toa, não caiu no nosso colo, nós lutamos por isso e chegamos a uma final como o melhor time do campeonato, chegamos invicto no campeonato, com o melhor ataque, a melhor defesa menos vazada e o artilheiro da competição. Então isso não foi à toa, isso nós construímos ao longo do campeonato. Agora, o jogo de ontem, a nossa atuação de ontem faz nos refletir que se a gente fizer e cometer os mesmos erros que nós cometemos ontem, a gente corre o risco do campeonato ir embora no sábado. Então eu acho que esse tipo de reflexão é que eu tenho certeza que está sendo trabalhado na concentração internamente com os jogadores. Então eu acho que pelo contrário, o que aconteceu ontem vai servir muito como lição e motivação para o jogo dessa forma. Muito bem, vamos lá, Oswaldo Barbosa. A melhor resenha esportiva do rádio. Vai ao ar às 7 da noite. Tudo sobre o mundo esportivo. É o Toque de Bola. De segunda a sexta, com o Timaço Show de Bola. Toque de Bola.
Fique ligado na Primeira em Tudo.